Olá, pessoal. Hoje é terça-feira, dia 1º de julho, e eu queria fazer uma avaliação com vocês dessa semana até o dia 5 de julho, mas, na verdade, é uma coisa meio complementar. Ontem a gente teve a meditação da Terra de Judá, que está salva no vídeo aqui do lado desse, que vai ficar salvo também. Então, eu sugiro que quem não escutou ontem possa escutar o que eu andei avaliando sobre a semana ontem, e hoje essa conversa é para complementar aquela avaliação. Então, as duas coisas juntas podem nos ajudar bastante, tanto a viver melhor essa semana, quanto no nosso desenvolvimento pessoal também, tá bom? Então, vamos lá. Essa semana é marcada por um acontecimento, ou melhor, por acontecimentos que podem não estar previstos, por coisas que surgem inesperadamente, seja na nossa vida pessoal, seja na vida coletiva, coisa que já vem acontecendo, mas essa semana tem uma tendência a isso ficar mais acentuado. É um movimento que nos força a sair de situações de estagnação, de acomodação, e que vai estar muito intenso nesses dias, tá? Atuando bastante. É uma continuidade, mas do que a gente vem vivendo, né? Porque as coisas são uma atrás da outra que acontecem, mas com mais intensidade ainda. Bom, a gente ainda tem um Mercúrio a 3 graus de Leão essa semana, que sinaliza uma ativação em nós de uma energia que tem uma certa ambivalência. Por quê? Num primeiro momento, esse Mercúrio está fazendo sextil com Netuno e com Saturno em Áries. Isso pode ser a possibilidade de inspiração para novas ideias, e novas ideias com uma certa consistência, de uma forma estruturada, de maneira que elas possam ser vividas, exercidas objetivamente na nossa vida, colocadas na prática, assim, né? E que podem solucionar coisas que a gente está precisando resolver, a solução de alguns problemas, né? Então, essas ideias sendo muito acompanhadas de bom senso. Mas, ao mesmo tempo, esse mesmo Mercúrio, ele vem fazendo, e está fazendo continuamente, vai continuar fazendo uma oposição a Plutão em Aquário. E isso tende a ativar em nós também, ou sinaliza que está ativado em nós, não só as boas ideias, né, pessoal? Mas também aquela coisa assim, né? Narrativas, falas que são dúbias, digamos assim, aquela história que no coletivo a gente está vivendo a guerra de informações, pode se intensificar com mais coisas ainda que a gente não tem certeza, mesmo se é verdade ou se é mentira, isso vai estar vigorando, né? E uma coisa que é muito importante a gente se dar conta no nível pessoal, esse aspecto ativa em nós a possibilidade de uma certa invasão de pensamentos destrutivos, densos dentro da gente. Sabe aquele imaginário? Vem umas ideias de coisas complicadas, difíceis, afloram. Que é uma forma dos nossos medos, das nossas dificuldades aflorarem, mas acaba nos prendendo, e tudo que nos prende em energias mais densas e tudo mais, se a gente não usa isso para enfrentar esse tipo de pensamento e entender de onde que veio dentro da gente trabalhar, a gente pode ser tomado e isso nos contaminar e contaminar as nossas ações, os nossos dias. Então tem uma importância a gente se dar conta disso, sabe? Realmente tem uma importância bem grande porque tem essa tendência. Bom, e além do mais, junto com essas ideias que podem ser mais densas e destrutivas, podem vir palavras. Mercúrio é o senhor da palavra. Palavras que podem machucar, palavras que têm uma coisa destrutiva, impregnada aí de uma coisa mais ferina e que talvez não houvesse necessidade de serem usadas desse jeito. As palavras que machucam, então a gente tem que prestar muita atenção na gente, mas também os outros podem falar assim conosco. E a gente saber ter uma defesa e não enganchar. Eu vivo falando isso. Um dos grandes problemas é a gente enganchar com a sombra dos outros, e a gente não precisa fazer isso. E isso não é fuga, isso é consciência da gente falar, não, isso não é meu, isso é teu, você não está bem, em outro momento a gente conversa, né?
a nossa escuta e a escuta dos outros pode estar muito afetada também por esses processos que são mais destrutivos. Então, se ouvir e, portanto, se compreender errado, ou simplesmente não se ouvir a outra pessoa, ou a gente não se sentir ouvido, pode acontecer com mais facilidade essa semana. Então, as conversas importantes, gente, precisam ser feitas com cuidado, com atenção e com muita calma. De preferência, se a gente sabe que tem que conversar com uma pessoa nesse momento, algo difícil, e tem que ter essa conversa, a gente se preparar, a gente respirar fundo antes, a gente se acalmar, se apropriar bem da gente para ir ter esse tipo de conversa, porque senão a tendência é poder acabar numa coisa, um resultado pior do que estava antes de começar. Então, e isso é um exercício para a gente aprender. Opa, derrubei o negócio meu aqui. A gente aprender a lidar com as turbulências dentro da gente e dentro dos outros também. E a gente tem que ter esse aprendizado, porque as coisas, a vida é assim, a vida não é um mar tranquilo, né? E a gente tem que saber aproveitar o mar tranquilo e lidar com as tempestades. Tudo faz parte da vida. Bom, e aí as negociações, os acordos, precisam ser vistos com calma, para a gente não acordar coisas intempestivas. As promessas que nos são feitas e que a gente faz para os outros, a gente avaliar bem se a gente vai poder cumprir aquilo, ou se aquela situação, aquela pessoa pode cumprir aquilo mesmo que ela está nos dizendo, para que a gente não seja enganado ou a gente não acabe enganando os outros também, né? Então, muito cuidado, né, com as avaliações das situações durante essa semana. Por isso mesmo, meditar essa semana faz bem, porque nos retorna para uma tranquilidade, uma serenidade, nos ajuda a encontrar também o lugar das melhores respostas dentro da gente, né? Bom, a gente vai ter até dia 10 de julho uma Vênus fazendo conjunção com Urano, uma Vênus em Touro, fazendo conjunção com Urano. E aí, isso aí pode estar falando para gente. A Vênus está em Touro e vai ficar fazendo conjunção com Urano até dia 10 de julho. Cuidado com os gastos imprevistos, eles podem surgir. Também como um exercício de como é que a gente maneja as nossas questões financeiras, sabe? Podem acontecer mudanças e reveses financeiros, econômicos, tanto na nossa vida pessoal quanto na vida coletiva. E a gente está vendo já, né, porque a Vênus já está fazendo conjunção com Urano, a gente já está vendo aqui no Brasil mesmo tanta discussão sobre a questão financeira do país, do Brasil. Mas a gente cuidar bastante na nossa vida pessoal também, principalmente com os gastos desnecessários, né? Ou, vamos dizer assim, os investimentos em coisas meio de forma sem pensar e que depois a gente tem o resultado daquilo, né? Agora, essa Vênus conjunção Urano também pode ajudar a deflagrar a organização de grupos de pessoas que se conectam através de valores renovados, valores mais transcendentes, né? Grupos de desenvolvimento de consciência, o que é muito interessante. Esse mesmo aspecto também traz isso aqui, né? Por outro lado, se somando lá com os aspectos difíceis de Mercúrio, que eu acabei de falar, essa Vênus conjunção Urano também pode ativar uma certa impaciência nas relações afetivas na parte de todo mundo. Uma certa irritação, uma certa pressa. Uma pressa também para ter prazer. E aí, às vezes, na pressa, a gente se coloca em situações difíceis. Então, um certo olho vivo, assim. No entanto, novamente, para a gente ver como na vida sempre é isso e aquilo, a gente vive num planeta de dualidade, né? Esse Vênus em conjunção Urano também pode estar ativando em nós o quê? O desejo de novas estéticas, da gente se arrumar diferente para experimentar uma nova maneira de ser, não só porque está arrumado diferente, mas novas atitudes, novos comportamentos. Novas estéticas no sentido mais profundo, inclusive, da gente poder, nesse período, descobrir beleza onde aparentemente a gente não via beleza antes. E talvez eu precise lembrar que a coisa mais bonita que tem é a verdade e sinceridade das pessoas, né?
quando a pessoa está sendo completamente ela mesma e está mostrando as suas qualidades, mas também as suas vulnerabilidades, os seus lados difíceis, né? Isso é a coisa mais bonita que tem. Então, é quando se expressa a realidade. Nas artes, hoje em dia, a gente sabe que é assim também. O bonito não é só aquela estética clássica do passado, mas, vamos dizer assim, as expressões artísticas que trazem a verdade nossa da vida para que a gente possa, através de olhar essa verdade, construir alguma coisa melhor, né? Se a gente não vê, a gente fica empurrando com a barriga aquilo, achando que é normal. Então, essas novas estéticas têm muitas manifestações, né? Também um impulso em nós da gente poder renovar a maneira como a gente ama, né? Talvez oferecendo uma liberdade maior de ser para a gente mesmo e para as pessoas que a gente ama, avançando na construção desse território amoroso que precisa significar um território de liberdade. Amor e liberdade têm que caminhar de mãos juntas, liberdade de ser, né, de cada um poder ser e não ter que se reprimir para poder garantir o afeto, né? E a gente, de alguma forma, permitir, convidar as pessoas que a gente ama a serem verdadeiras também, que não precisam estar omitindo coisas ou se reprimindo para nos agradar, que a gente gosta de conversar sobre as verdades, por mais difíceis que elas possam ser. Então, a Vênus conjunção Urano é uma expressão também de libertar o amor, sabe? Então, da gente poder aproveitar muito até o dia 10 de julho, esse período, para ter essa prática, esse exercício, porque depois o trânsito acaba, mas aquilo fica dentro de nós desenvolvido, né? E também podem surgir com mais naturalidade na sociedade novas formas de amor, de afeto se manifestarem, e porque a gente está num tempo de mudanças e inovações. Então, tudo isso pode acontecer. Bom, deixa eu ver aqui na minha colinha, porque é tanta coisa para não... Bom, sim. Essa Vênus conjunção Urano, então está falando também da gente sair da estagnação. Eu estou me relacionando há não sei quanto tempo, aquilo lá parece que caiu na rotina, está velho, desgastado. Não, o que eu posso renovar em mim, que eu traga para essa relação e que eu possa trazer um circular do sangue do afeto dentro dessa relação mais energizado, mais ativado. Não é ficar cobrando da outra pessoa, mas começa na gente, né? Que novos prazeres podemos sentir e compartilhar, né? Vênus conjunção Urano. E até no nosso trabalho, porque Touro, a Vênus está em Touro, é o regente de Touro, inclusive, tem a ver com o trabalho. Então, também, essa semana é uma semana da gente poder refletir e encontrar que inovações eu posso fazer no meu trabalho, como eu posso fazer o meu trabalho de forma mais criativa, diferente, como eu posso me relacionar com as pessoas do meu trabalho de forma mais criativa e mais e diferente, né? Quando eu falo da Vênus, conjunção Urano, tem a ver com as relações, também as de sociedade, de trabalho, né? Qualquer tipo de parceria entram aí com a possibilidade de serem renovadas, de se criar outras formas, o que é muito bom. O Sol fazendo sextil com Marte nesse período também dá uma energia para a gente poder impulsionar essas coisas da maneira mais amorosa e construtiva possível, né? Nos dá vitalidade para que a gente possa também lidar com os desafios que eu estava dizendo antes, que vão estar presentes também e que não são poucos, mas nos dá força para que a gente possa lidar com eles. Bom, então, a gente está falando aqui desse aspecto venusiano, que na quarta-feira ele vai ser ampliado. Por quê? Quarta-feira a gente entra numa lua crescente em Libra, que também é regido pela Vênus, e uma lua em Libra é mais uma energia ativadora do assunto relacionamento, de uma busca maior de harmonia e de beleza que pode ajudar a equilibrar os desafios ali de Mercúrio, enfim, que eu estava falando antes,
dos aspectos mais agressivos, inclusive. Então, essa lua em Libra pode entrar na quarta-feira trazendo e reforçando uma energia mais conciliadora, ativa muito em nós essa possibilidade de fazer acordos. As questões ligadas às leis também ficam muito ativadas, e aí pode ser, né, para os lados mais imprevistos também, de certa forma, né? Então, é um tempo da Lua, enquanto ela estiver crescente em Libra, até ela se tornar cheia, da gente se perguntar: minha vida está bonita? Está do jeito que eu gosto? O que eu posso fazer para ela ficar mais bonita e harmônica? Eu mesma, sem cobrar de ninguém. Que atitudes eu preciso tomar para que ela se torne mais bonita, mais harmônica, mais equilibrada, em todos os sentidos, do material ao emocional, ao espiritual, né? E falando em espiritual, a gente tem mais uma coisa essa semana. Olha quanta coisa que tem essa semana importante. O que é? Nesta sexta-feira agora, o nosso amigo Netuno, regente de peixes, que está em Áries, começa a retrogradar. Começa a aparentemente andar para trás. E ele lentamente retorna para peixes. Bom, depois ele em outubro para de retrogradar e começa a andar para frente de novo. Ano que vem ele entra em Áries. Ele volta a entrar em Áries como ele estava até agora e tinha entrado esse ano. É assim mesmo, né? Os planetas entram nos signos, dão uma retrogradada, depois voltam para o movimento normal e aí vão embora, né? Então, a partir do ano que vem, Netuno entra em Áries de vez, né? E se encontra em grau exato daí com Saturno, lá em janeiro, vai embora, mas agora a gente vai ter, a partir de sexta-feira, essa retrogradação e ele vai chegar até Netuno. E o que é um Netuno até Peixes? O que é um Netuno retrógrado, gente? É uma oportunidade para a gente rever os aspectos mais profundos da nossa vida, o nosso aspecto mais profundo. Então, a gente vai estar tendo uma oportunidade até outubro para mergulhar fundo dentro da gente, para trazer aquilo que a gente não conhece da gente ainda, mas também para trabalhar, para tentar investir com muita força em integrar, em curar as nossas mágoas, os nossos ressentimentos, aquelas emoções que nos travam, como medo e culpa, da gente poder trabalhar isso. Enfim, é uma oportunidade energética muito interessante, na verdade, de fazer esse trabalho emocional profundo. Não é o da superfície, é daquelas coisas que são profundas, muitas vezes inconscientes em nós. E da gente poder procurar o auxílio, de repente, de instrumentos que nos ajudam a acessar isso se a gente não sabe, né? Que pode ser um mapa astral, pode ser uma constelação familiar, pode ir fundo nas terapias, as leituras que possam nos ajudar, né, a perceber essas nossas dinâmicas emocionais, né? É um período ótimo para a gente se libertar dos ressentimentos. São todas coisas que geram aqueles pensamentos densos que eu falei de início e que, na verdade, nos retém a nossa potência de realização. Bom, por fim, é um tempo também da gente poder rever a nossa espiritualidade, o Netuno retrógrado. O quanto essa experiência espiritual que a gente tem nos dá força, coragem, um olhar para a vida mais profundo, consegue despertar em nós uma empatia pela dor dos outros, uma compreensão maior, até porque a gente passa por coisas complicadas também, e em vez da gente ficar exigindo dos outros, a gente poder compreender. E muitas vezes o outro, a outra pessoa está vivendo uma super dificuldade. No nível coletivo, pode despertar nesse período uma empatia maior pelo sofrimento das pessoas no mundo, o que pode ser muito importante, porque pode juntar aí uma pressão social, coletiva, para que se olhe, né, para as pessoas que estão vivendo uma opressão, às vezes terrível,
e isso pode ajudar a gente a avançar bastante nesse processo de nos tornarmos mais conscientes no mundo. Mas esse Netuno retrógrado é uma possibilidade de revisão, tanto emocional quanto espiritual, o que a gente deve aproveitar, porque são dois pilares de uma importância enorme. Acho que os dois pilares estruturais da nossa vida extremamente importantes, né? Então, a gente está vendo que essa semana ela tem uma qualidade de energia que eu acho que é muito fundamental a gente saber e compreender para poder aproveitar. O que a gente não sabe, a gente não aproveita. E dar uma ouvidinha no que eu andei falando ontem, né? E eu vou aproveitar aqui para convidar vocês que estão comigo e quem possa ver depois, hoje, às 8 da noite, no Instagram, @639app, que é o aplicativo de relacionamento que eu e Sérgio temos, eu vou fazer, junto com a Tereza Lampreia, junto com o Fernando, que é do 639, a Tereza Lampreia, é uma das diretoras da nossa série, do iPlay, da TV Samsung, O Amor à Revolução, que fala do amor. A gente vai estar conversando junto com a Polly, que é uma pessoa incrível, sobre amor, sobre o afeto, às 8 horas, às 20 horas de hoje, lá no @639app. Então eu convido vocês para estarem conosco. É uma conversa sobre o amor de par, mas não é só de par. Ele acaba podendo ser aplicado para todo tipo de amor. Tá bom, minha gente? E aí, muito obrigada pela companhia. E agora eu vou seguir em frente aqui, que eu tenho atendimentos para fazer. E vamos aproveitar essa semana para a gente poder viver da melhor maneira e contribuir com todo também da melhor maneira, não é isso? Um beijo. Tchau, tchau e muito obrigado pela companhia, tá? Vou desligar aqui.